A Reforma Protestante foi um marco singular para o Ocidente de uma forma geral. E um marco pensando em vários aspectos, não apenas religioso, inclusive. E um dos pontos que a Reforma terminou trazendo foi um olhar melhor para a individualidade. O cristianismo sempre trabalhou com os dois aspectos da vida humana: a individualidade e a corporatividade. Nós somos postos pela Escritura diante de Deus como indivíduos de tal modo que a Escritura diz que a alma que pecar, essa morrerá. É a individualidade. Mas sem negar em hipótese alguma a corporatividade, o fato de que somos um também, tanto que a queda de Adão foi transmitida para todos os seus descendentes. E assim também a cruz do Calvário beneficiou todos aqueles que creem, além de ter beneficiado a humanidade inteira, sem distinção, com o pagamento da dívida ou do pecado original. Assim, a Igreja, ela tanto enfatiza o fato de que cada um precisa crer, como também fala do fato de que ela é um corpo e que somos membros desse corpo. A individualidade dentro da corporatividade. O que acontece é que nos dias da Reforma Protestante, a corporatividade foi equivocadamente realçada. Transformou-se numa instituição político-religiosa, como tem acontecido em nossos dias. E o clero, a cúpula religiosa daqueles dias, então passou a dominar o povo e subjugá-lo, de forma que a individualidade deixou de existir. Já não era mais importante se cada um deveria crer no Senhor, o que importava era apenas se os líderes religiosos determinavam a salvação de alguém. Eles poderiam dizer que qualquer um era salvo, desde que eles assim o quisessem. E a individualidade numa relação com Deus foi desaparecendo. As pessoas já não se preocupavam em andar com Deus, elas apenas precisavam estar dentro da instituição religiosa. E assim, a comunhão com Deus de cada indivíduo se perdeu. A Reforma restaurou isso aí. A relação com Deus individual é fundamental dentro da corporatividade, ou seja, do fato de que a igreja é sim um corpo, sem anular a individualidade. Isso foi tão importante que então as pessoas passaram a refletir em como está a sua vida diante do Senhor. Todavia, a individualidade não pode anular a corporatividade. E esses dois aspectos que precisam estar igualmente presentes dentro do cristianismo devem ser constantemente analisados, porque durante a história da igreja, infelizmente, tende-se a realçar um em detrimento do outro, e então se perde algum benefício da vida cristã. Nós vamos para o texto de Mateus 18. Capítulo 18 de Mateus, versículo de 15 a 20. Um texto que, diga-se de passagem, gostaria muito que muitos pastores pudessem ouvir a exposição. Gostaria muito que a igreja tivesse o coração sobre ele, porque esse é um texto que fora esquecido. Ah, sim, fora realmente esquecido. Com a tendência do caráter político-religioso sobrepor o caráter pastoral da igreja, o texto então foi guardado em uma gaveta e esquecido. Mas é um texto muito importante para as nossas relações pessoais
para a nossa relação com Deus. Façamos então a leitura, os irmãos acompanhem, Mateus 18, de 15 a 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Senhor Deus amado, sabemos que somos pequeninos diante de Ti. Sabemos também que Tua palavra, Senhor, é grandiosa. Não merecemos, mas a Tua bondade, Senhor, tem nos alcançado. Pedimos que fales conosco poderosamente pela Tua palavra e Teu Espírito, para que corações quebrantados pelo Senhor possam ser transformados pela Tua palavra e então, ó Deus, possam viver em Cristo e para Cristo. Que o Senhor abençoe Tua igreja, a todos quantos puderem ouvir a Tua palavra. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos vendo o capítulo 18 de Mateus. E ele, que começou com uma pergunta sem cabimento dos discípulos, segue adiante falando da relação entre os cristãos, os servos de Deus. Os discípulos começaram todo esse desenrolar de palavras perguntando a Jesus no versículo 1: quem é porventura o maior do reino dos céus? Ah, como eles ainda estavam tão tolamente presos em coisas passageiras. Eles ignoravam que a redenção é muito mais do que o ter. Algo muito maior estava por se fazer na vida deles, por meio da cruz do Calvário e da obra da regeneração do Espírito do Senhor. Então Jesus começa a falar sobre esta vida nova em Cristo, no Espírito, esta vida em que somos chamados de pequeninos e que não devemos desprezar nenhum deles. Então, tratando deste ambiente eclesiástico, ambiente cristão, ambiente do povo de Deus, ambiente do reino, que se daria e que eles deveriam então saber como lidar, ele, no capítulo 18, versículo 15, então se volta para os discípulos dizendo: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. É verdade que na sua Bíblia o contra ti está entre colchetes, mas também é muito verdade que isso não significa que o texto não estava originalmente lá entre os versículos de Mateus. O fato é que em alguns manuscritos não foi encontrado, talvez por razões propositais ou até mesmo por razões involuntárias. Mas o texto que a igreja usou, inclusive até depois da Reforma Protestante, você vai encontrar o texto nos comentários dos reformadores, inclusive, ele mantém a ideia ou a expressão, o contra ti. Vamos preservá-la, portanto. Se teu irmão pecar contra ti, o que fazer? Dentro dessa relação de pequeninos, isso me lembra muito as relações das crianças. Quando os meus filhos se encontram com outras crianças, é muito comum que, tendo em vista não saberem ainda se relacionar,
neste relacionamento com outras crianças, ambos cometam uma série de erros, tanto os pequeninos de outros irmãos, quanto os nossos pequeninos. E nessa relação de pequeninos, os muitos erros precisarão ser tratados de alguma maneira. E Jesus nos ensina, como seus pequeninos, a como lidar com os problemas. Observe que nós vamos ver a individualidade dentro da corporatividade. Jesus está, sim, abordando o aspecto corporativo da igreja. A igreja como um corpo, e que ela deve ter um cuidado consigo mesma. Tanto que Jesus adverte acerca de uma série de procedimentos que deveriam ser praticados dentro do corpo. Tão importante é a vida do corpo, a igreja de Jesus, que Jesus vai ensinar a como agir dentro dele, não fora dele, dentro dele, como uma família de Deus, como uma videira em que Cristo é de fato aquele em quem estamos ligados, como um templo do Espírito onde somos pedras que vivem, como o corpo em que somos membros e Cristo é o cabeça deste corpo. Todas as figuras da igreja apontam para uma coletividade, mas não anula a individualidade. Como nós falamos, se nós formos para 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo diz, versículo também 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E então ele começa a abordar as partes do corpo, versículo 14. Também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Ou seja, o caráter coletivo, corpóreo da igreja, não anula a sua individualidade. Somos indivíduos. Temos um papel, inclusive, como indivíduos dentro do corpo. Imagine que o nariz tem um papel dele, a mão tem um papel dela, os olhos têm um papel deles e assim por diante. Então, precisamos tratar a vida de cada indivíduo no corpo dentro do corpo, ou seja, deste conjunto de membros que é a igreja do Senhor. Portanto, sempre haverá uma relação, sempre haverá. Não podemos anular a individualidade de forma alguma, mas também não podemos anular a corporatividade. E precisaremos então lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Como fazer para viver dentro do corpo e ao mesmo tempo preservar a individualidade? Se teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele. Esse é com certeza um ponto que mais se é ferido em nossos dias. Se esqueceu a igreja de que a relação entre os irmãos é uma relação pessoal, não é uma relação apenas coletiva, não é uma relação institucionalizada, politizada, é uma relação pessoal. Se acontecer um problema entre você e alguém, vai lá conversar com a pessoa. Se acontecer um problema entre uma pessoa e outra pessoa, essas pessoas precisam saber resolver esse problema. Em nossos dias, de tal modo se perdeu isso, que qualquer problema em qualquer instância da política eclesiástica é resolvido dentro de uma coletividade. Ou seja, o conselho chama a pessoa para tratar o problema, um concílio maior chama a pessoa para tratar o problema. Mas será que esse povo não consegue tratar do problema de forma pessoal? Isso tem um problema sério, porque, olhe, até mesmo o mundo, pensando no seu viés da psicologia, sabe que o relacionamento pessoal traz um impacto diferente de um tratamento coletivo. Se um grupo de pessoas chama outra para conversar, vai lidar com uma pessoa, por qualquer que seja a razão, o impacto sobre ela é com certeza significativamente diferente de uma relação pessoal.
Imagine que você, num problema com qualquer pessoa, vá conversar sozinho. Ou imagine que um pastor vá conversar com um membro da igreja que cometeu algum erro, sozinho, fazendo uma visita, dialogar, entender, corrigir, direcionar. O impacto com certeza será diferente. Porque na relação pessoal, vai sentir que o propósito não é uma inquisição, como costumeiramente se faz dentro de concílios. O propósito é uma direção para o caminho correto. Todavia, imagine a mesma pessoa sendo abordada por um grupo de homens que estão ali, mesmo que afirmando que apenas para ouvir, transmitirão um peso tão grande seu ambiente, na formação do grupo, que a pessoa, com certeza, ela sofrerá ou sentirá o momento de uma forma completamente diferente daquilo que deveria ser. E nisso nós vemos como o caráter pastoral e da relação pessoal dentro da igreja está se perdendo. Por quê? Porque se politizou demais a igreja. E se anulou uma coisa que Jesus ordenou. Quando acontecer alguma coisa, vai sozinho. Observe que Jesus, muito antes da psicologia se tornar uma disciplina, Jesus ensinou, vá sozinho. Por que sozinho? Porque sozinho a relação pessoal tem com certeza uma implicação muito diferente de qualquer pressão dentro de um grupo. Não tenha dúvida. Tanto é que quando pessoas querem pressionar uma outra acerca de alguma questão, os jovens que querem então pressionar um outro jovem a respeito de algum problema, eles vão em grupo. Por que eles vão em grupo? Porque o grupo pressiona, traz uma pressão psicológica sobre a pessoa, de tal modo que até a reação será diferente em relação a um outro momento em que, mano a mano, pessoa a pessoa, num momento de um peso diferente, houver uma conversa natural. A gente precisa voltar a aprender a viver a individualidade dentro da coletividade, dentro do caráter corpóreo da igreja. Aprender a praticar as palavras do Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto que você precisa é saber resolver os problemas. Você sabe? Normalmente não se sabe. Normalmente as pessoas recorrem a alguém. Não é problema, não é pecado, nem nós nos abstemos de ajudar. Quando pessoas precisarem chegar, por exemplo, ao pastor, ao conselho da igreja e dizer assim, pastor, aconteceu tal coisa com fulano de tal e eu queria tratar, queria resolver e eu não sei como resolver. Pediu ajuda, isso é bom. Significa que há interesse na solução. Todavia, o primeiro passo a ser dado não é ir àquela pessoa pressioná-la. O primeiro passo é mostrar para os participantes do problema, os envolvidos no problema, a como resolver pessoalmente o problema. Aconteceu um problema, a igreja tem um caráter pessoal, um caráter individual também. Vai lá, converse, resolva, perdoe. Inclusive, mais à frente, ainda não hoje, veremos sobre a necessidade de se perdoar os pecados uns dos outros. Primeiro passo é ir sozinho. Observe que na Escritura temos exemplos sobre isso. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Nós temos um exemplo. Davi havia pecado, o tempo havia passado, Deus chama Natã. É provável que outros já até soubessem, mas o Senhor chamou o profeta Natã. Ele não chamou um colegiado de pessoas, ele não chamou nem os seus conselheiros, que poderiam também ser abordados. Deus chamou um único homem. Diz o texto que o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando-se Natã a Davi, disse. E então ele aborda o problema numa relação pessoal com Davi. Observe que aquilo que Jesus ensinou foi praticado pelos profetas. Eles não precisavam coibir os
envolvidos em algum delito, um problema, por meio de pressão. Eles precisavam apenas dialogar. Eles precisavam ser pastores. Se você é pastor e está nos ouvindo, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a você: seja pastor, não seja político. Deus chamou você para pastorear, não para administrar uma nação, não para ser o governante de um povo, para ser um pastor de ovelhas. Aprenda com Jesus. Vá conversar com as ovelhas. Ensine-as para que elas aprendam. Corrija para que elas caminhem no caminho do Senhor. Pastor. E, indo até a pessoa, se você tem algum problema, faça o mesmo. Indo àquela pessoa, você poderá resolver o problema. Observe que Jesus considera a possibilidade de que seja resolvido o problema neste âmbito individual. Vá lá conversar com teu irmão e até estimula você. Você precisa disso. Como disse, é muito comum que pessoas mantenham problemas de relacionamento entre irmãos durante muitos tempos e não consigam resolver pela falta de iniciativa de ir conversar para falar sobre o problema. Vá lá, vá conversar, acerte. Esse é um estímulo, é um ensino, é uma orientação, é até mesmo uma ordenança do Senhor Jesus. Vá conversar com a pessoa. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ou seja, se você resolveu o problema, pronto, ponto final. Não precisa ir adiante. De modo algum você precisará ir adiante quando o problema já foi resolvido. O Senhor Jesus nos ensinou a importância disso quando ele nos fala sobre a necessidade de nós tratarmos o problema até mesmo antes de pensarmos em oferecer um culto ao Senhor. Em Mateus capítulo 5, versículo 23, disse assim Jesus: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Ou seja, você fez alguma coisa contra o teu irmão está chateado contigo, vai lá, te reconcilia, pede perdão pelo mal que você fez à pessoa e então volta a trazer a oferta ao Senhor. Isso mostra que Deus considera o caráter individual, percebeu? Se apenas o caráter corporativo da igreja fosse importante, então nós poderíamos apenas entrar num lugar, estar junto do povo, oferecer o culto independente da vida pessoal. Jesus disse: não, você deve se preocupar com a sua vida pessoal também, dentro do corpo com a sua vida pessoal. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, falando sobre a ceia, ele fala para cada participante da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é examine o outro. Será que aquela pessoa pode participar da ceia? Será que aquele irmão pode tomar a ceia? Não é examinar a vida do outro, é a sua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu estou tomando a ceia de forma correta? Eu estou fazendo como Deus quer? A individualidade na relação com Deus. Ou seja, Deus conhece você e quer que cada um de nós tenha uma relação individual com Ele. Assim como, dentro do corpo, Deus quer que nós tenhamos uma relação individual com cada membro do corpo. O indivíduo dentro de um corpo, o corpo de Cristo. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Resolvido o problema, estabelecida novamente ou reestabelecida a comunhão, segue-se em frente glorificando ao Senhor. Mas, caso não aconteça isso, ou seja, que o teu irmão não escute você, aí sim, somente aí é que aquela conversa pessoal e não aquela pressão conciliar, aquele
chamado oficial é que se dá somente depois que não se resolveu no primeiro momento. Ou seja, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Ele está citando um texto de Deuteronômios, capítulo 17, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Capítulo 19, versículo 15 diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Algum problema do relacionamento individual entre 2 pessoas se deu e tenta-se resolver o problema entre os 2. Mas a pessoa não ouviu, não, eu acho que eu não fiz nada de errado. Então, se chama um grupo maior de pessoas, ele diz 2 ou 3 testemunhas, um número que se tornou tão importante que no Novo Testamento é citado diversas vezes, inclusive a respeito de Cristo. Cristo tem como testemunha o Pai e o próprio Espírito do Senhor, além dele mesmo. São 2 ou 3 testemunhas acerca de toda a palavra proferida por Cristo. Esse testemunho é importante. A pessoa terá diante dela outras para testemunhar acerca da verdade. Observe que o relacionamento ainda é individual, porque o problema ainda é entre 2 pessoas. Só que o caráter corporativo da igreja, ou seja, somos um conjunto de pessoas formando um só corpo, aparece de forma que outros membros deste corpo vão ajudar, auxiliar a resolver um problema. Há uma diferença significativa entre o caráter corporativo da igreja e o comunismo, diga-se de passagem, e é importante que nós pensemos nisso. O comunismo ele anula a individualidade. O cristianismo enfatiza ambas as partes, a individualidade e o corporativismo. Ou seja, a igreja é formada de indivíduos que formam um corpo. O comunismo, ele enfatiza a parte corporativa e anula a individualidade. Por isso que o indivíduo não pode ir além daquilo estabelecido pela liderança comunista. E isso termina freando o próprio indivíduo, que poderia se sobressair a outros naturalmente e não o fará, porque ele é coibido. E isso, portanto, é ruim e vai de encontro à Escritura. Como disse, porque na Escritura as 2 coisas são importantes, a individualidade, mas também o caráter corporativo. Aqui o caráter corporativo aparece. 2 ou 3 pessoas vão testemunhar, para que aquela pessoa seja convencida pela verdade, já que ela não foi convencida por meio de uma pessoa. Um grupo maior de pessoas poderá confirmar que aquilo de fato é verdadeiro. Olha, foi assim mesmo que aconteceu, é desse jeito mesmo, escute fulano. E assim se procura resolver o problema, porque esse problema diz respeito não só a 2 indivíduos, mas diz respeito a um corpo, percebeu? Não se diz assim, olha, o problema é de vocês, te viram, vão resolver o problema de vocês para lá. Não é assim que se trata. O problema faz parte do corpo de Cristo. E a relação prejudicada entre essas pessoas poderá afetar todo o restante do corpo. Tanto que Jesus disse que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Paulo usa essa metáfora do Senhor Jesus e aplica em várias as questões relacionadas à igreja, dizendo, tenham cuidado, um pouquinho de problema dentro da igreja, de descuidado, de mal dentro da igreja, poderá contaminar todos os outros. E esse é um dos problemas. O problema de não resolverem os relacionamentos, o problema de não procurarem ter um relacionamento de amor sem hipocrisia, como Paulo diz em Romanos capítulo 12. Portanto, a igreja precisa se preocupar. E aí eu já pergunto para você. Perguntei antes,
você tem procurado resolver os seus problemas de relacionamento individual entre você e outras pessoas? E aí fica uma segunda pergunta. E você tem procurado ajudar a que outros resolvam seus problemas de relacionamento? Perceber o relacionamento entre fulano e fulano não está bom. Eu vou lá conversar com eles para saber, já foram resolver esse problema? Não foram ainda? Vá resolver. Oriente, ensine, mostre a palavra de Deus de forma pastoral. E então, conduza a solução. Caso não tenham resolvido, aí sim, chegue junto e seja uma das 2 ou 3 testemunhas que estará ajudando a resolver aquele problema. O indivíduo cuidando do todo, o todo cuidando do indivíduo. Percebeu? Isso é importante. Quando anulamos o todo, acontece o que em nossos dias tem acontecido, a ênfase demasiada ao indivíduo dentro do evangelicalismo. O indivíduo é tão realçado, que a salvação é tão individual, que o caráter corpóreo da igreja desapareceu, tanto que o movimento dos desigrejados tem crescido. O que significa isso? Nós não precisamos de um corpo, nós somos indivíduos numa relação com Deus, individual. Só que isto não é verdade, porque a individualidade ela está dentro da corporatividade. Não há uma individualidade fora, como disse Agostinho, fora da igreja não há salvação. Não há ninguém que esteja fora da igreja que esteja salvo. Eu sou um indivíduo na relação com Deus, eu não quero saber da igreja. Mas quem disse que isso é possível? Como poderia você querer herdar a vida eterna, viver no novo céu e nova terra, viver todas as bem-aventuranças que o Senhor prometeu para os que hão de herdar o novo céu e a nova terra? Como você quer desfrutar de tudo isso e ao mesmo tempo dizer que não quer saber de ninguém? Acha mesmo que existirá uma ilha só para você lá? Acha mesmo que existirá um lugar só para você? É lógico que não. Portanto, lembre-se que toda individualidade na Escritura tem a ver com a corporatividade dela, da igreja do Senhor. Portanto, não dá para separar essas duas coisas. Então, a igreja entra, mais uma vez, com um propósito de solucionar o problema. Porque com 2 ou 3 testemunhas não foi resolvido. O versículo 16 foi uma tentativa a mais. Agora o 17. Ele diz, se ele não os atender, ou seja, ele não ouviu quando você foi conversar pessoalmente, convencer do pecado, do problema, para solucionar. Depois trouxe 2 ou 3 testemunhas para dizer assim, olha, foi desse jeito mesmo, é assim, olha, a Bíblia diz desse jeito. E a pessoa não ouviu, mesmo assim, disse, olha, vamos aumentar o número de testemunhas e vamos conduzir a sensatez. Isso acontece na igreja de Coríntios, quando Paulo, tendo em vista alguns problemas causados e vivenciados por alguns cristãos especificamente, ele induz a igreja a até mesmo estar dando o que a gente popularmente chama de gelo no irmão, ou seja, a gente termina pressionando a refletir sobre o mal que fez, dando uma certa pressão, gelo nele. Todo mundo mostrando que aquela pessoa precisa refletir um pouco sobre o que fez, faz sobre sua vida. Se ele não atender, diz a igreja, e se recusar, ainda ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Portanto, observe que 3 passos são tomados antes. Vá conversar pessoalmente, conversem com duas ou 3 testemunhas, aumente o número para a igreja inteira, para que, pelo testemunho da igreja inteira, a pessoa possa ser convencida e, caso contrário, considere como gentio e publicano. Em outras palavras, puxa, a igreja toda tentou convencer a pessoa, a individualidade dentro da corporatividade. Todo mundo tentou convencer, não é assim, meu irmão. E a pessoa simplesmente negou, simplesmente recusou ouvir a igreja inteira.
Aí, então, a relação é rompida. Olha, não pode ser. Uma pessoa que mantém um coração duro, depois de uma conversa pessoal, depois de uma conversa com duas ou três testemunhas, depois com uma conversa com a igreja, tentando convencê-la do problema, e ela não consegue entender, ouvir, aceitar que ali há uma necessidade de arrependimento, de confissão, de mudança, há uma necessidade, e não ouviu de jeito nenhum, a igreja então deve entender, essa pessoa não pode ter o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus veio convencer do pecado, da justiça e do juízo, e ele não está convencendo aquela pessoa, como pode? Então, uma vez que essa pessoa demonstra sinais de que não possui o advogado que nos conduz à verdade, o Espírito da verdade, não está esclarecendo, iluminando, dando entendimento para que a pessoa veja a verdade, então considera como se ela nunca tenha sido cristã, gentil e publicano. Em outras palavras, olha, aquela pessoa nunca foi convertida. Ela estava no meio da igreja, mas observe os sinais. Não ouve, não escuta ninguém. Não escutou um indivíduo, 2 ou 3 indivíduos, uma igreja inteira não escutou ninguém. Não pode ser uma pessoa cristã. Não pode ter nascido de novo. Não pode ser alguém que realmente tenha sido transformada por obra do Senhor. Considera como uma pessoa pagã. Percebe? Considera como se ela nunca tivesse sido convertida pelo Senhor. Considera como gentil e publicano. Não é um convertido, não é do povo de Deus, não faz parte. Essa pessoa, com certeza, precisará se converter ainda. Considera como gentil e publicano. É rompida a relação que até aquele momento não passava de uma relação aparente. Estava dentro da igreja, vamos considerar dentro do contexto cristão, como estamos fazendo até agora, batizada, participava de tudo, mas aquela pessoa mostrou que o coração está tão duro que não consegue ouvir a verdade e a verdade não quebranta o seu coração. Logo, ela não pode ser uma cristã. Corta-se a relação da igreja com ela. E é nesse momento que Jesus diz, versículo 18, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Agora veja que aquilo que começou como um problema individual, passou a um problema de caráter corpóreo. A igreja, o povo todo, agora está olhando para o problema. Percebe que há um corpo preocupado com os indivíduos, e quando é cortada essa ligação que era apenas aparente, o Senhor diz, é porque isso também tem uma relação com o reino de Deus. Não é apenas uma questão eclesiástica visível. A relação visível da igreja tem uma relação com a igreja invisível. Ou seja, a igreja pertence ao Senhor e ela deve agir em nome do Senhor. Se pessoas são atraídas e verdadeiramente se tornam parte dela, Deus as abençoa. Observe que é por isso que pessoas que vivem no meio da igreja são abençoadas com bênçãos, mesmo que não sejam cristãs. É o que acontece em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 nos fala de um grupo de pessoas que havia apostatado, mas que haviam sido beneficiadas com bênçãos porque eles estavam dentro da igreja. Versículo 4 diz assim, de Hebreus 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, primeira bênção, iluminados, segunda bênção,
provaram o dom celestial. Terceira bênção, se tornaram participantes do Espírito Santo. Quarta bênção, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. 5 bênçãos experimentadas por pessoas que estavam no meio da igreja. Mas elas simplesmente apostataram, negaram a Jesus. Ele diz assim, olha, não imagine que Jesus vai ficar morrendo pelas pessoas o tempo todo. Em outras palavras, não imagine que aquelas pessoas poderão voltar. Elas não tinham dito que haviam se convertido e agora estão negando abertamente que Cristo é o Senhor, o Filho de Deus. Não há conversão para essas pessoas. Elas estavam no meio do povo de Deus. João diz mais à frente, mas elas não pertenciam ao povo de Deus. Elas estavam ali, mas não era o lugar delas. Aquilo que nós ligarmos aqui terá sido ligado nos céus, o que desligarmos aqui terá sido desligado. A igreja como instrumento de Deus, como uma agência de Deus, como alguém que fala em nome de Deus. E isso deve chamar a igreja para a seriedade da questão. Não devemos tratar de forma banal o assunto, devemos tratar com seriedade, porque a igreja deve ser um instrumento de Deus aqui na terra. Um instrumento de Deus aqui na terra. E veja como se torna mais sério ainda quando nós lemos o versículo 19, né? Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida. É claro que o contexto é o contexto de pessoas agindo em nome de Jesus de fato. Ele disse, o que pedirem em meu nome. Não é um fato de simplesmente dizerem assim, olha, vamos pedir qualquer coisa, vamos orar qualquer coisa, olha, vamos planejar fazer o mal a fulano de tal em nome de Jesus. É claro que não. Jesus não vai aprovar esse tipo de pedido. Por quê? Porque a malignidade do coração é quem está agindo. Não é simplesmente se juntarem 2 pessoas que supostamente são cristãs e começarem a fazer o que querem e pedirem o que querem, e Jesus vai aprovando. Pode fazer o que quer, pedir o que quer. Tudo que vocês pedirem e dizerem no final, em nome de Jesus, tchan, 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 tudo realizado. É óbvio que não. Ele está tratando de um contexto sério, piedoso, legítimo, de homens de Deus de verdade, que estão preocupados com a igreja de verdade, que estão pedindo coisas agradáveis a Deus de verdade, porque estão sendo movidos pelo Espírito de Deus de verdade. Como Romanos capítulo 8 diz, que o Espírito de Deus intercede por nós e não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito então é que nos conduz a orar de forma correta. O contexto da oração em que 2 ou 3 clamam ao Senhor e Deus ouve a seu pedido, é o contexto de um verdadeiro povo de Deus, de cristãos verdadeiramente, e não de qualquer pessoa que queira pedir qualquer coisa, como se Deus fosse dar tudo que o povo pede como um gênio da lâmpada mágica. É claro que não. A igreja, levando a sério, poderíamos até dizer que ela deveria pensar bem no que vai pedir, porque Jesus disse que aquilo que se pedir como condução do Espírito Santo e da palavra, o Senhor estaria no meio deles para atender. Esse versículo 20, inclusive, às vezes é usado de forma meio diferente, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso não significa que tudo que a gente for fazer, tendo 2 ou 3 pessoas, ali se torna, então, um lugar sagrado ou coisa assim. Ele está se referindo a esse contexto de uma igreja agindo como Deus quer, corrigindo os problemas dentro dela, conduzindo a vida de cada cristão. É dentro desse contexto que Jesus diz, eu estou no meio deles. Eles estão reunidos para fazer o que é certo, eles estão reunidos para buscar a direção do Senhor, estão reunidos pedindo graça de Deus para fazer aquilo que realmente glorifica o nome do Senhor. Uma igreja, percebe? É uma igreja que valoriza a individualidade, mas que ela está sempre dentro desse caráter corporativo da igreja. Uma igreja que é um corpo, uma igreja que é um conjunto de membros. E você?
Qual a sua relação com o corpo? Você, como indivíduo dentro do corpo, qual é a sua relação? Não devemos anular a individualidade. Temos modos diferentes, jeitos diferentes e somos membros diferentes desse corpo, inclusive na contribuição com o corpo. Com certeza, veremos que cada um possui características próprias que contribuirão para a edificação do corpo de Cristo se forem usadas corretamente. Não anulamos a individualidade, mas, tendo em vista que ela está dentro do corpo, devemos nos preocupar com a individualidade. Porque somos pecadores ainda, não somos pecadores? Não precisamos ainda de correção, de mudança, de transformação dentro dessa jornada cristã em que, como indivíduos, estamos andando junto com o corpo. Então, a igreja vai se preocupando em como está o restante, ou como estão todos os membros deste corpo. Você tem contribuído para o bem-estar do corpo, você tem contribuído para que o corpo cresça, para que cada indivíduo dele cresça. Eu quero que você pense muito bem nisso, porque nós precisamos, em nossos dias, outra vez resgatar a individualidade dentro da corporatividade. Lembre-se do que nós falamos. Dentro do período da Reforma Protestante, a instituição engoliu a individualidade e as pessoas já não tinham mais nenhuma importância. A igreja determinava a bênção e deu. Tanto que elas eram benzidas em grupo, né? Elas eram simplesmente abençoadas em grupo. Elas iam recebendo determinações do clero em grupo. Não se importava com a individualidade. Hoje, nós temos o oposto. Nós temos pessoas tão individualistas que elas chegam a afirmar a salvação é individual, cada um dará conta de si. Mas isso não é bem verdade. Ainda que Deus trate com cada um, Ele também tratará com o corpo. Ele também quer que cada um se preocupe com o todo. Tanto que inúmeras vezes nós vamos encontrar a Escritura nos falando da importância de estarmos fazendo esse papel dentro do corpo. Quando Paulo diz, exortai-vos mutuamente. Quando Paulo diz, consolai-vos mutuamente. Quando Paulo diz, edificai-vos uns aos outros. Quantas vezes Paulo disse para os irmãos, vocês precisam se cuidar. Em Atos capítulo 20, versículo 28, falando para os presbíteros, ou seja, pastores do rebanho, Paulo diz a eles que eles deveriam atender por eles mesmos, conjunto de pastores, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo havia constituído como pastores, ou seja, o cuidado tanto consigo quanto com os demais. Meu irmão, não deixe que a individualidade anule a corporatividade. Não deixe que você, na sua relação de comunhão com Deus, esqueça que você está dentro do corpo de Cristo, a igreja de Deus. Mas também não deixe que pessoas transformem o corpo de Cristo numa instituição sem indivíduos, como aconteceu. Porque somos indivíduos, temos com certeza as nossas características pessoais, e isso também não pode ser anulado. Então, resgatemos as duas coisas, o indivíduo dentro de um corpo. Cuide de você, se cuide, tenha uma relação com Deus, tenha comunhão com o Pai, ore ao Senhor, leia a Bíblia, tenha uma vida devocional, ande com Deus como Enoque andou, mas faça isso dentro da igreja. Esteja com ela, valorize as reuniões de oração, valorize os cultos e as escolas dominicais, ou simplesmente estar junto com a igreja do Senhor, como nós encontramos em Atos capítulo 2, em um texto que nós repetidamente mencionamos aos irmãos. A igreja, ou seja, os convertidos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Na comunhão. Olha, eles perseveravam na palavra de Deus, mas perseveravam também em estar juntos, concordando, comungando, se fortalecendo, se ajudando, se abençoando.
eles estavam em comunhão. E assim, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 44. Eles não anulavam a individualidade, mas eles viviam essa individualidade dentro do caráter corporativo da igreja. Eles viviam dentro dela. Faça o mesmo. Como disse, nossos dias são de uma ênfase individualista medonha, por causa do modernismo. Nós precisamos voltar um pouco ao caráter corporativo da igreja. Você precisa da igreja. E a igreja considera você como parte dela. Assim como você dirá que sua mão, se for cortada, ela morrerá fora do corpo. Concorda comigo? Corta a sua mão e veja o que acontece com ela. Assim você precisa da igreja, porque fora do corpo você morrerá. Mas também devemos considerar que a igreja vê o membro como importante, como parte dela. Assim, ninguém gostaria de cortar a sua mão e lançar fora. Todo mundo diria assim, não, olha, eu tenho duas, mas uma delas fará falta. Portanto, as duas coisas são fundamentais. Passe a tratar assim. Passe a considerar importante viver a vida da igreja. Passe a considerar importante estar com a igreja. Passe a considerar importante ter oração com a igreja, estudos com a igreja, adoração com a igreja, uma caminhada com a igreja. Considere importante. Como eu diria para você a respeito de família, como eu diria para você a respeito do trabalho, como o seu chefe diria, fulano, ande junto conosco, vista a camisa. Não é assim? Então, precisamos resgatar a individualidade dentro da corporatividade. A individualidade fora do corpo leva à anarquia eclesiástica, que são os sem igreja, ou seja, os desigrejados. Mas o corpo que anula o indivíduo se transforma numa mera instituição político-religiosa. E então a relação com Deus provavelmente desaparecerá, porque as pessoas já não precisarão mais dela, basta a igreja abençoar. Precisamos das duas coisas. Faça isso. Seja um indivíduo dentro do corpo, trabalhando pelo corpo, fazendo tudo pelo corpo, abençoando o corpo, ajudando o corpo a crescer, corrigindo os membros do corpo que estão precisando de ajuda. Faça e seja uma bênção para o corpo. E então, como corpo, receba as bênçãos do Senhor dentro dele, porque o Senhor abençoará a sua vida por meio desse corpo, que é o corpo de Cristo.